Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e aqui eu te ensino como que você investe para ter R$ 1.000 pingando na sua conta todos os meses, mesmo que você esteja começando agora do absoluto zero. E uma das formas que a gente tem para fazer isso, para nos ajudar a construir essa renda toda, é a gente investir em fundos imobiliários. E a partir de agora eu vou te contar tudo, absolutamente tudo, que você precisa saber sobre esse investimento, para que eles te ajudem aí a construir a sua renda passiva. Beleza? Bom, fundos imobiliários, eu particularmente sou muito fã desse investimento. Eles são fantásticos para a gente criar renda passiva recorrente. Isso acontece porque, basicamente, os fundos imobiliários, por lei, são obrigados a distribuir pelo menos 95% de todo o lucro que ele obteve no semestre. Então, obrigatoriamente, ele vai distribuir o lucro. Obrigatoriamente, ele vai pagar dividendos. Agora, você precisa saber identificar quais são os melhores fundos imobiliários, quais são as melhores oportunidades daquelas oportunidades furadas, né? Porque por mais que ele tenha que distribuir lucro, se você não tem lucro para distribuir, como é que faz, né? Não vai receber absolutamente nada. Então, você precisa saber separar aquele fundo imobiliário top daquele fundo imobiliário não top que você precisa fugir, inclusive. Beleza? Agora, fazendo bem essa escolha, escolhendo bem, fazendo bem essa análise, aí fica fácil. É só você seguir fazendo seus aportes recorrentes e seguir firme na sua estratégia que fundo imobiliário não vai te deixar na mão. Ele vai continuar te gerando renda. E isso acontece porque o fundo imobiliário, ele é muito parecido na dinâmica de investimento em imóveis. O fundo imobiliário, quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, é como se você estivesse comprando um pedacinho de um imóvel. E muito parecido como um fundo de investimentos, o fundo imobiliário ele nasceu, ele foi concebido justamente para conseguir fazer isso, para juntar vários pequenos investidores que sozinhos não conseguiriam comprar, por exemplo, um prédio inteiro, um galpão logístico gigante ou um shopping inteiro, mas que quando juntos, cada um aportando um pouquinho de dinheiro, no final esse montante é suficiente para você fazer um grande investimento, para você comprar imóveis de alto padrão, para você comprar imóveis que você de verdade não conseguiria jamais ser dono se você tivesse querendo investir sozinho. Então, fundo imobiliário é uma ferramenta excelente para você poder fazer esses investimentos em imóveis. Agora, você precisa entender que existem dois tipos, dois principais tipos de fundos imobiliários. O primeiro deles são os fundos imobiliários do tipo de tijolo. Esses fundos, de fato, são aqueles que, dentro do seu portfólio, dentro dos seus investimentos, estão os prédios propriamente ditos, os galpões logísticos, os shoppings, a laje corporativa, o prédio do escritório, tudo isso fica naquele fundo imobiliário de tijolo. E existem também os fundos imobiliários de papel. Fundos imobiliários de papel, ele também está relacionado a investimentos imobiliários, mas você não está diretamente investindo naquele imóvel. Você, na verdade, está emprestando dinheiro para alguma empresa e essa empresa, sim, está investindo em imóveis, ou construindo imóveis, ou comprando, por exemplo, um terreno para construir um condomínio de casas. Qualquer coisa que esteja relacionada a imóveis, ao mercado imobiliário. Então, esses são os dois grandes tipos de fundos imobiliários. Talvez você até esteja aí se perguntando e querendo saber qual que é o melhor deles. A minha resposta é muito simples. Não tem melhor. Os dois precisam estar na sua carteira. Cada um tem um tipo de risco diferente, cada um tem um ponto forte diferente. A gente vai falar sobre isso nessa live de hoje. Então, é importante que você tenha os dois tipos de fundos imobiliários, para que no final você tenha uma carteira mais diversificada e uma carteira mais segura aí contra qualquer tipo de crise que possa vir a acontecer. Afinal de contas, as crises elas chegam sem avisar e elas acontecem. Isso vai continuar acontecendo ao longo dos anos. Então, você precisa entender os dois tipos de fundo imobiliário. Se você tem interesse em receber dividendos todos os meses, se você tem interesse em receber rendimentos mensais, fundos imobiliários precisam estar na sua carteira. O fundo imobiliário, ele vai te dar essa cadência, ele vai te dar essa recorrência no pagamento dos dividendos todos os meses, beleza? E você não precisa, claro, ficar preocupado com o inquilino. Você não precisa aí ficar com dor de cabeça. Será que o inquilino vai pagar? Será que não vai? E se ele não pagar, como é que a gente vai fazer? Não. Você tem um administrador no fundo imobiliário que ele é responsável por fazer todo esse trabalho, para não dizer sujo, um trabalho mais chato, né. E a mesma coisa vale para cuidar do imóvel, né. Se você é dono de um imóvel, e o inquilino quando sai, normalmente você precisa fazer alguma reforminha, fazer alguma manutenção,
Isso tudo quem cuida é o administrador, você não precisa ficar preocupado com isso. Você não precisa ficar, putz, e agora? Quando trocou inquilino, será que vai ficar muito tempo vago? Não. Você tem um gestor especializado nisso e esse é o trabalho dele. Ele vai ser remunerado por garantir que aqueles imóveis estejam nas melhores condições possíveis e para ele também, né, obviamente, garantir que esses imóveis estejam alugados o máximo do tempo possível para poder gerar renda. Beleza? Então, antes da gente falar agora das principais características dos fundos imobiliários de tijolo de papel, eu quero só fazer um convite rápido para você. Vai rolar entre os dias 22 e 28 de agosto, ou seja, já na semana que vem, a semana Dividendos para a vida toda, beleza? Nessa semana eu vou ensinar os pequenos investidores como que eles conseguem começar os seus investimentos até chegar nos R$ 1.000 pingando na conta todos os meses. É um evento totalmente online, 100% gratuito, você só precisa se inscrever clicando na bio do Instagram ou na descrição do vídeo do YouTube e a gente se encontra lá na semana que vem, tá bom? Vamos nessa então agora falar sobre os benefícios e as diferenças desses dois principais segmentos de fundos imobiliários. Vamos começar falando do de tijolo, que eu acho que ele é mais intuitivo para a gente começar e você também entender logo de cara, tá? Fundos de tijolo, eles estão diretamente relacionados a imóveis físicos, como eu comentei. Então, você de fato vai ser dono de um prédio. Nesse prédio, se você for lá, você vai encontrar o inquilino usando, usufruindo daquele aluguel que ele está pagando para usar aquela finalidade, aquele prédio. Você tem, obviamente, diversos tipos de empreendimentos, diversos tipos de inquilino, mas o fundo imobiliário de tijolo, por definição, ele possui esses prédios físicos, que inclusive vale super a pena você ir visitar. É lógico, né? Se você está muito longe, aí deixa para visitar quando você estiver passando por perto do fundo imobiliário. Mas, sei lá, às vezes você mora numa cidade que tem um prédio comercial que está dentro do fundo imobiliário que você investe, pô, vai até o prédio, dá uma olhada, chega no porteiro e fala, ó, oh, essa catraca aqui é minha. Tô brincando, não fala isso que ele não vai entender. Mas sim, você é dono de um pedaço daquele prédio e você vai ter direito, como dono de um pedaço daquele prédio, de receber uma parte dos aluguéis que aqueles inquilinos estão pagando. Beleza? Além disso, os fundos imobiliários de tijolo, eles têm uma característica semelhante ao do imóvel, que ao longo do tempo se mostrou e se provou muito defensivo, principalmente quando a gente compara com a inflação. Imóveis bons, bem localizados, eles com frequência e com folga entregam rendimentos acima da inflação ao longo dos anos. Isso não quer dizer que vai acontecer necessariamente todo ano. A gente já vai falar sobre isso, mas ao longo do tempo, ele sim entrega rendimentos acima da inflação. E de verdade, para a gente que investe com foco no longo prazo, com foco em rendimentos recorrentes, isso atende bastante à nossa necessidade, né? Esses contratos, na maioria das vezes, eles já têm índices de inflação que fazem esses reajustes. Então, normalmente, o próprio contrato já é reajustado de acordo com a inflação ao longo dos anos. Isso dá uma tranquilidade maior para quem está investindo, tá bom? E você, claro, também pode ganhar não só com os rendimentos, mas com a valorização do imóvel propriamente dito. É igualzinho a dinâmica de você, se por algum motivo quisesse comprar um imóvel físico. Quando você compra um apartamento, um imóvel, você resolve alugar, você vai ganhar dinheiro com o aluguel daquele imóvel, mas ao longo dos anos, se aquela região que você adquiriu o imóvel se desenvolver, for uma região que realmente se desenvolveu, né? Desenvolveu sua estrutura, ficou de fácil acesso, tem transporte público, uma boa região de mercado, escola, hospital e assim por diante, essa região se valoriza. O seu imóvel passa a valer mais dinheiro. Se lá na frente você decidir vender esse imóvel, você vai ter o seu patrimônio também valorizado pela venda. E não só pelos aluguéis que você foi recebendo ao longo de todos os anos em que você alugou o seu imóvel. Então, o fundo imobiliário, ele entrega a mesma dinâmica. Você vai receber os seus rendimentos todos os meses, como se fossem aluguéis, e você também, lá no final, lá na frente, depois de alguns anos, se você quiser vender, você também pode ganhar com a valorização da própria cota, que vai ser um reflexo da valorização imobiliária. Beleza? Qual que é o grande ponto aqui? Que é um ponto de atenção, porque também nem tudo é perfeito, né? Tudo tem seus prós e contras. O momento que você está passando, que você está vivendo, né? O que o mercado está encontrando naquele instante, ele é importante. Ó, vamos imaginar que você comprou um imóvel, você comprou um apartamento, sei lá, de 50 metros quadrados, e você vai alugar esse seu apartamento, tá bom? Se, por algum motivo, né, o seu apartamento estiver pronto e você for alugar e naquele instante o mercado estiver desaquecido, se o mercado estiver em crise, se a galera estiver com a renda apertada,
que vai acontecer? Você provavelmente vai ter mais dificuldade em encontrar um inquilino, né? Porque o mercado está devagar. E ainda, se você encontrar um inquilino, talvez você não tenha ali todos os artifícios na mão para conseguir fazer uma boa negociação para você. Porque, de verdade, se você não está conseguindo alugar, quem está procurando o apartamento sabe disso. E normalmente ele força a negociação para ficar em benefício dele. Ele vai querer um desconto maior no aluguel, ele vai querer, sei lá, alguma outra coisa. E você, como não tem muita opção, eventualmente você vai ter que ceder um pouco mais nessa negociação. Isso acontece igualzinho nos mercados de fundos imobiliários. Então, se naquele momento em que o contrato de um determinado inquilino se encerrar, ou na renovação de contrato, né, na hora que você for fazer um novo contrato, ele vai querer eventualmente forçar uma negociação que seja melhor para ele e não tão boa para o dono do imóvel, ou até se ele sair daquele imóvel para você encontrar um novo, talvez você não consiga um contrato tão bom assim. Então, o mercado estar aquecido naquele momento em que o inquilino está saindo, em que o contrato está sendo renovado, ele também ajuda, claro, a você conseguir uma negociação melhor, aluguéis mais altos e assim por diante. Então, sim, o mercado externo e o momento em que tudo isso acontece é relevante e é importante, beleza? Por isso que eu estou te falando que ao longo dos anos, os fundos imobiliários tendem a entregar rendimentos acima da inflação, sim. Só que se você olhar num curto espaço de tempo, aí pode ser que não aconteça, né? Por exemplo, esse ano aqui a gente sabe que a economia não está indo bem. O mercado de lajes corporativas, por exemplo, de escritórios, não está indo bem. Então, uma negociação nesse momento para alugar um imóvel de uma laje corporativa não é tão boa quanto aqueles momentos em que a economia está bombando e a gente vê um monte de empresa crescendo, contratando mais pessoas e precisando de mais espaço para colocar a galera e assim por diante. Tá bom? E além disso, é uma coisa mais técnica, mas de verdade, só para você entender, dividendos no mundo dos fundos imobiliários são normalmente chamados de rendimentos. Mas a dinâmica é a mesma, tá? Você recebe ali o seu rendimento todos os meses, ou se o fundo imobiliário não pagar todo mês, o que é bem raro, a grande maioria paga todo mês, você vai receber na hora que ele decidir pagar, que vai acontecer em no máximo 6 meses, tá bom? E hoje, neste momento, quando estamos falando, os rendimentos dos fundos imobiliários seguem sendo isentos de imposto de renda. Então, você recebe o rendimento líquido na sua conta. Diferente de quando você tem um imóvel e você aluga, quando você aluga, você paga um pedaço do seu rendimento do aluguel, você tem que distribuir ali, você tem que dividir com o leão, você tem que dividir com a receita. Nos fundos imobiliários, não. Os dividendos já caem líquidos para você, não tem nenhum tipo de imposto sobre ele. Então, é legal, né? Sobra uma graninha a mais para a gente. Fechou? Agora, quando a gente fala de fundos imobiliários de papel, a gente está falando também de, obviamente, né, fundos imobiliários que estão investindo no mercado imobiliário, senão eles não estariam dentro dos investimentos em fundos imobiliários, né? Faz todo sentido. Mas eles estão trabalhando com dívida. Então, um fundo imobiliário de papel, ele junta vários investidores que colocam dinheiro nesse fundo, e aí esse fundo vai financiar obras, construtora que esteja eventualmente construindo empreendimentos, né, prédios residenciais, comerciais, qualquer que seja, ou uma empresa que está fazendo um loteamento de casas, por exemplo, ou uma empresa que está construindo um hotel, uma empresa que está construindo, sei lá, um galpão logístico, um shopping, tudo relacionado ao mercado imobiliário, mas onde a pessoa, o cliente está se capitalizando, está pegando o empréstimo para conseguir fazer essa construção. Quando a gente fala sobre investimentos relacionados à dívida, a empréstimos, o risco é sempre maior. Até por isso que o banco ganha o tanto de dinheiro que ganha, porque ele corre um risco maior, né? Afinal de contas, ele está emprestando dinheiro para alguém e essa pessoa pode ou não pagar, então tem um risco embutido maior. E os fundos imobiliários, mas isso não quer dizer que não tenha garantias, tá? O fundo imobiliário de papel, ele, no geral, na grande maioria deles, os bons fundos possuem boas garantias. Tipo, o cliente pegou o dinheiro para construir uma torre comercial. E aí ele coloca como garantia, por exemplo, a própria torre e o terreno. Se por algum motivo a construtora parar de pagar, qualquer coisa assim, não conseguir honrar com aquele empréstimo que ela tomou, o fundo imobiliário pode entrar na justiça e tomar aquele empreendimento. Ele pode passar e pegar aquele terreno para ele para poder honrar com as dívidas que aquela consultora eventualmente não conseguiu pagar. Então existem sim mecanismos de defesa nos fundos imobiliários de papel. Beleza? Então não tem um risco maior do que de tijolo, mas os bons fundos imobiliários de papel têm riscos bem controlados e bem interessantes para nós investidores, tá? Qual que é outra característica legal dos fundos imobiliários de papel? Os contratos deles normalmente são reajustados também
a índices relacionados à inflação, é o mais comum de se encontrar no mercado imobiliário, mas eles são reajustados normalmente no próprio mês ou em par de meses muito curtos. Isso quer dizer que eles recebem essa grana, esse reajuste mais rápido do que os fundos imobiliários de tijolo e já repassam isso em forma de rendimento. Se você já investe em fundo imobiliário de papel, você deve ter sentido isso na pele. Por quê? Quando a inflação estava muito alta, você viu seus rendimentos dos fundos imobiliários de papel subindo bastante. Nesse último mês, em que a gente já começou, nesses últimos 2 meses, né, que a gente começou a ver a inflação caindo, a gente viu até deflação, os rendimentos dos fundos imobiliários de papel caíram também bem rápido. Do mesmo jeito que ele subiu rápido, ele caiu rápido. Os fundos imobiliários de tijolo, você vê que ele é muito mais estável. Por isso que eu falo para você que na sua carteira de investimento, dentro do universo de fundo imobiliário, você tem que ter os dois, porque eles têm riscos e momentos diferentes, que se você tiver exposto só em um tipo deles, você talvez sofra mais em algum momento, em outro momento talvez você se dê melhor, mas na média não vale a pena, tá? Ao longo do tempo é melhor que você tenha uma carteira ali mais segura e mais defensiva, beleza? Por isso ter fundos imobiliários de tijolo e de papel são tão importantes. E, como eu te falei, né, em momentos de inflação alta, as coisas vão bem, os rendimentos desses fundos chegam na hora, muito rápido. E em momentos de inflação baixa ou até deflação, como a gente viu depois de muitos e muitos anos, né, quando a inflação fica negativa, a gente vai ver os rendimentos dos fundos imobiliários de papel sofrendo um pouco mais. Isso já era esperado, não tem como fugir. E aí cabe, lógico, a você, investidor, entender como tirar o melhor proveito de cada um desses momentos para potencializar o seu resultado. Beleza? Até aqui falamos de bastante coisa, né? Espero que você esteja entendendo, que eu não tenha falado muito rápido sobre a dinâmica de fundos imobiliários. Mas o que eu queria falar para você agora é algumas dicas de coisas boas, né, boas práticas que você deve ter com fundos imobiliários e por que esses fundos imobiliários, no geral, costumam ter de pontos fortes que vão te entregar de vantagem e outros quesitos aqui que você precisa ter bastante atenção na hora que você for investir, porque definitivamente não vão ser os pontos fortes, tá? Primeiro, fundos imobiliários, a gente fala de não ter que lidar com inquilinos. Olha, não sei se você já teve que lidar com inquilino ou não, se você aluga algum imóvel seu, mas é sempre uma surpresa, né? Por mais que você possa se precaver ali no contrato, ter fiador, pedir seguro, qualquer coisa assim, sempre fica lá aquela dúvida: será que aquele inquilino vai ser um inquilino bom? Será que ele vai cuidar do meu imóvel? Porque é seu patrimônio o imóvel, né? Você fica preocupado se ele vai te entregar o imóvel na mesma condição que ele recebeu, né? Se ele vai te entregar um imóvel destruído ou não, se ele vai parar de pagar e vai te dar uma dor de cabeça enorme. Então, você, quando investe no fundo imobiliário, você não precisa se preocupar com nada disso. Quem tem que se preocupar com isso é o gestor, é o administrador do fundo. Ele que tem que lidar com o inquilino, ele que tem que garantir que o imóvel esteja em boa condição, ele que precisa garantir se o inquilino está cuidando ou não, se o inquilino entregou da forma que deveria. Você não precisa se preocupar. Eu acho que só isso já é uma bela vantagem, né? Segundo, você não precisa se preocupar com a administração do imóvel. O que eu estou querendo dizer com a administração? Pô, estourou alguma coisa ali, estourou um cano, inundou um andar. Você não precisa se preocupar com isso. Quem vai se preocupar com isso é a administração do fundo imobiliário. Ah, eu preciso fazer uma reforma no prédio, porque o prédio já está antigo, eu preciso revitalizar a fachada. Não é preocupação sua. Você só precisa cobrar o administrador e, obviamente, acompanhar se ele está fazendo aquilo que ele se propôs a fazer, que é passado como se fosse numa reunião de condomínio, né? Ele presta contas a nós cotistas. Então, você não tem essa preocupação chata de manutenção de imóvel, cuidar, né, fazer as evoluções, as melhorias, nada disso. O administrador do fundo imobiliário ele é responsável por fazer isso por você, beleza? Também é uma baita vantagem, né? E sobre a questão jurídica, mesma coisa. Toda a questão de contrato, se você precisar acionar por algum motivo aquele inquilino na justiça, isso tudo é feito pela administração do fundo imobiliário, que tem normalmente um apoio de um escritório especializado no assunto. Imagina nós aqui, né, pessoas físicas e alugando o nosso imóvel, nosso apartamento. Se acontece alguma coisa dessa, a gente precisa recorrer à justiça. Pô, você vai precisar estudar, você vai precisar contratar um advogado, você normalmente vai querer buscar informações sobre aquele escritório, você vai ter custos adicionais que eram não planejados e que pode onerar mais ali o seu planejamento mensal, o seu planejamento financeiro. Então,
esses custos todos estão embutidos dentro do próprio fundo imobiliário e já são abatidos da receita, do resultado que o fundo vai gerando a partir desses aluguéis. Então, essas preocupações todas você não tem. Quem se preocupa com isso é o administrador. Bom demais, né? E tem mais uma vantagem que para mim talvez seja a melhor de todas. Bom, não sei, apesar que são todas vantagens muito boas aqui, tá difícil escolher a melhor. Mas tem uma vantagem muito boa, que é a questão da acessibilidade, né? Pô, imagina, se você quiser alugar um imóvel, primeiro você precisa comprar esse imóvel, né? Se você quiser comprar um imóvel, olha, dificilmente você vai achar um imóvel por menos de, sei lá, 100 mil, 200 mil, 300 mil reais. Depende de onde você mora, lógico, depende do tamanho, do tipo de imóvel, da localização. Mas, ó, vamos falar em vias gerais, de menos de 200, 300 mil um imóvel hoje em dia tá difícil de encontrar, né? E, então, se você quiser ter uma renda de aluguel, você precisa desembolsar um dinheiro deste tamanho para conseguir comprar esse imóvel. À vista é muito difícil de comprar. Financiado, você vai pagar juros para o banco. Então, também não fica tão bom assim. O fundo imobiliário, ele tem cotas com valores muito mais acessíveis. A grande maioria dos fundos imobiliários, a gente fala que negocia na base 100. O que, que isso quer dizer? Que a cota dele costuma variar ali próximo de R$ 100, uma única cota. Então você não precisa juntar 300 mil para comprar um imóvel. Você com R$ 100 já consegue comprar uma cota de um fundo imobiliário que tem os imóveis ali dentro e você vai começar a receber os seus rendimentos já proporcionais àquela quantidade de cotas que você tem. Pô, cada mês você consegue ir comprando com muito mais facilidade novas cotas. E essas novas cotas que você já comprou, no próximo mês já começou a te dar rendimento. Se você tivesse que comprar um imóvel, você só ia conseguir ter o rendimento desse imóvel depois que você comprasse o imóvel. O fundo imobiliário, a partir do momento que você tem uma cota, e no próximo mês você já recebe esses rendimentos referentes à sua cota, você já vai usar esse rendimento para te ajudar a comprar uma nova cota, entendeu? Essa dinâmica do próprio investimento conseguir se financiar, ou seja, esse próprio investimento conseguir comprar e acelerar os seus aportes em novas cotas é muito mais rápido do que você ter que comprar um imóvel inteiro para alugar depois. Beleza? E tem fundos imobiliários que, pô, custam aí R$ 10, R$ 7, são mais acessíveis ainda. Normalmente não quer dizer que ele seja mais barato. Se um fundo imobiliário custa 10, não quer dizer que ele está custando mais barato do que um que custa 100, né? Que só quer dizer que ele está mais acessível. Você pode ter um fundo imobiliário custando 90, que está mais descontado do que um fundo imobiliário custando 10. Então, essa é uma dúvida bem comum. Mas é extremamente acessível, né? Mesmo a cota de R$ 100, ela é muito mais acessível do que um imóvel. Beleza? Agora, tem algumas coisas que você não pode fazer de jeito nenhum. E que você também deve já colocar como uma expectativa desde o começo para você não frustrar. Eu recebo algumas perguntas, e é bem recorrente as perguntas que eu recebo relacionadas a: "Ah, e agora? O rendimento de tal fundo caiu, é hora de vender, é hora de comprar. Ah, e o valor da cota, do meu fundo imobiliário caiu, e agora? O que eu faço? Porque a cota está valendo menos". Seguinte, quando você compra um imóvel, você fica ligando na imobiliária todo dia para saber quanto que está valendo a sua cota, quanto está valendo seu imóvel? Você não faz isso, né? Eu espero que você não faça. Se você está fazendo, para agora, que você não deveria ficar fazendo isso. Vai viver que vale mais a pena. Você não fica ligando na imobiliária, oi, tudo bem, meu apartamento hoje está valendo R$ 100 a mais ou R$ 100 a menos. Não tá. Porque quando você está investindo no imóvel, você tem uma expectativa de mais médio e longo prazo, né? A não ser que você esteja, sei lá, fazendo trade de imóvel. Não acho que é uma boa ideia, né? Mas, então, você não precisa ficar, você não deveria ficar preocupado com o valor da cota no curto prazo. Se o imóvel é bom, se o fundo imobiliário é bom, ao longo do tempo ele vai gerar riqueza para você. Fim. Então, se não complica, é simples. Não tenta complicar um negócio que é simples, beleza? Então, fundo imobiliário, você não deveria ficar olhando o valor da cota todo mês, todo minuto, todo dia. Não vale a pena. Vai ficar variando lá, vai te dar angústia e não vai fazer, vai no máximo fazer você ficar ali, dormir mal à noite. E, na pior das hipóteses, vai fazer você fazer besteira, né? Que é de fato entrar lá e agir pelo impulso, vender suas cotas na hora errada e perder dinheiro, igual a grande maioria das pessoas faz, que não vai ser seu caso, né? Porque você aqui comigo nessa live, eu tenho certeza que você não vai fazer, não vai cometer esses erros. E os fundos imobiliários, eles têm uma questão relacionada à cota que, como eu te falei, eles distribuem, são obrigados a distribuir 95% do lucro dentro do semestre. Cara, se ele distribui
quase todo o lucro dele para você em forma de rendimento, não tem como você esperar que a cota se valorize, porque a cota ela é um reflexo de quanto que está valendo o patrimônio e quanto que o mercado está precificando aquele patrimônio. Se ele não está crescendo o patrimônio, se ele não está pegando lucro para comprar outros imóveis e crescer o valor patrimonial, o valor da cota dificilmente vai andar tanto assim. Então, se você compra uma cota e fica olhando para o valor da cota, achando que ela vai dobrar de tamanho, não vai. Cara, não vai dobrar de tamanho. Porque a riqueza que está sendo gerada no fundo imobiliário está sendo paga na sua conta todo mês. Isso quer dizer que se você não considera os rendimentos na hora de fazer a sua rentabilidade, na hora de considerar quão rentável está sendo aquele investimento, você está fazendo uma bela de um erro. Você está errando. Porque você está pegando 95% da riqueza que aquele negócio está gerando, que aquele fundo imobiliário está gerando, e está tirando da conta. E está olhando só para o valor da cota. Esse é um erro, cara, muito comum, que faz um monte de investidor sair fora dos fundos imobiliários falando, essa cota não valoriza. Eu comprei ela a 100, ela está 103. Faz um ano, não anda. Mas não é, ela não vai andar, entendeu? Ela deveria, o seu retorno está vindo pelos dividendos. Você tem que somar os seus dividendos nesse retorno, e aí sim você vai ver se está sendo um bom investimento ou não. Beleza? Vou dar um exemplo aqui de um fundo imobiliário que eu tenho, que eu gosto muito, que é o REC R11, é um fundo de papel e tal. Esse é um fundo imobiliário que estava distribuindo rendimentos excelentes, bem altos, assim, chegou a distribuir quase 2% no mês, numa média de 1,5% ao mês, que é bastante alto. Mas, de novo, isso estava acontecendo porque a inflação estava muito alta. Num cenário atual de inflação baixa ou ainda deflação, esses rendimentos caíram. E aí uma galera começou a ficar desesperada e vendeu as cotas, e as cotas começaram a cair. E aí eu recebo pergunta, putz, e agora? O que eu faço? Eu vendo e eu compro. Eu falo, olha, eu não sei o que você faz. Eu vou comprar. Porque se as cotas estão baratas e estão se desvalorizando, eu não sou um cara que vou ficar fazendo trade de cota. Ao longo do tempo, quando a inflação voltar a ficar num patamar normal, que não é 12% ao ano e também não é deflação, isso não é normal. O normal é a inflação ficar bem mais baixa do que 12 e bem mais alta do que negativa. Quando isso acontecer, o fundo imobiliário vai voltar a ter os seus valores das cotas próximo do valor justo, do valor patrimonial. E os meus rendimentos vão continuar acontecendo, beleza? Então não caia nesses erros, tente não agir no instinto, porque senão você vai acabar fazendo besteira. E não fique olhando a sua variação no home broker das cotas, não faz isso. Você só faz isso se você quiser comprar. Se você tiver na hora de fazer os seus aportes, chegou o mês de fazer aporte, chegou o momento do mês de fazer aporte, aí beleza, aí você entra na corretora e dá uma olhada para ver qual que está mais interessante, qual que está mais descontado, qual que é um bom fundo com preço que não faz sentido nenhum, aí você vai lá e compra esse fundo porque você está fazendo uma boa compra. Eu gosto de dar o exemplo da loja, aqui de uma loja de roupa qualquer, né? A gente, quando quer comprar uma roupa, o que a gente tenta fazer, né? A gente vai no shopping, normalmente, ou numa loja, e a gente vê se está em promoção, né? Primeira coisa que a gente faz, porque a gente quer pagar menos, o menos possível. E se está em promoção, a gente ainda fica negociando. Se pagar à vista tem desconto, se não tem, eu quero parcelar em 200 vezes porque você não está me dando desconto à vista. Você negocia. Porque você quer pagar o menor valor possível no melhor ativo disponível. Você quer pagar o menor valor possível na roupa que você mais gostou, na roupa de melhor qualidade. Essa é a dinâmica que a gente faz quando a gente quer comprar uma roupa, quando a gente quer trocar de televisão, quando a gente quer trocar de celular. Qualquer coisa que você vai comprar, eu tenho certeza, certeza é muito, né? Mas eu tenho quase certeza que você deve fazer uma pesquisa de preço e deve seguir um racional desse tipo. Então, na hora que você vai investir, você deveria seguir o mesmo racional. Você deveria procurar pelos melhores ativos e querer pagar os preços mais baixos possíveis pelos melhores ativos. De nada adianta você comprar uma roupa que não te serve, uma roupa de um tamanho que não é o seu. Por melhor que tenha sido o preço, se a roupa não te serve, não vai servir para nada. Você não deveria ter comprado, você fez um péssimo negócio. Então não adianta comprar um fundo imobiliário ruim que tem ativo lixo lá dentro, porque o preço está baixo. Você está fazendo um negócio ruim, você está comprando uma roupa que não te serve. Beleza? Então, pensa bem aí na sua estratégia. O melhor caminho é comprar cotas de fundos imobiliários bons que estejam sendo negociados a bons preços, que estejam sendo negociados a preços abaixo do que de fato vale. Se você fizer essa regrinha bem simples, você com certeza vai ter muito sucesso no seu investimento. A sua margem de erro, a sua margem de risco fica muito reduzida. Sua margem de segurança fica gigante. O investimento vai te dar retorno muito mais cedo e retornos muito maiores. Beleza? Dicas de ouro aqui agora, hein? Falando bastante coisa, mas eu quero dar uma série de dicas de ouro agora.
Quando esses índices, né, de fundos imobiliários referência começam a cair, principalmente nos fundos imobiliários de papel, os rendimentos vão cair. Se os rendimentos caem, o valor das cotas tendem a cair também. É assim que funciona, beleza? Então, pensa com a cabeça aí, não com o estômago, e fica ligado nessa dinâmica, porque essa dinâmica ela é muito cruel para quem não tem informação e para quem não está fazendo as coisas na hora certa. Mas para quem tem informação e sabe o que fazer, essas são as melhores horas para você conseguir comprar bons ativos, tá? E para fundos imobiliários de tijolo, principalmente, as cotas elas tendem a se recuperar com uma combinação um pouco maior de casos, né, um pouco maior de fatos. O primeiro dele é a economia reaquecer. A economia estar aquecida é importante. Ó, vamos dar um exemplo: um fundo imobiliário de shopping. O fundo imobiliário de shopping ganha dinheiro se eu tenho as minhas lojas nos shoppings alugadas, se eu tenho loja, se eu tenho lojista querendo vender o produto, porque se a loja está fechada, não tem loja nenhuma, não tem como ter receita. Então, para isso acontecer, a minha economia precisa estar indo razoavelmente bem, né? Senão, ferrou. O shopping ganha dinheiro quando tem gente pagando estacionamento. Então, se a economia está aquecida, a galera tende a gastar mais no shopping. Então, ela tende a ir ao estacionamento, parar o seu carro, aumenta a receita. Um galpão logístico, por exemplo, ele aluga para empresas normalmente que precisam estocar produto. Se a empresa está vendendo e crescendo, ela precisa de espaço maior para poder estocar mais produtos. Se a empresa não está vendendo e não está crescendo, ela não precisa de tanto espaço, porque ela não precisa de tanto produto. E aí, eventualmente, você não vai conseguir negociar tão bem o aluguel daquele negócio todo. Beleza? Você não vai conseguir negociar tão bem aquele galpão logístico. Isso funciona para outros segmentos. Se você está nas lojas corporativas, o exemplo também é o mesmo, né? Se as empresas estão crescendo, elas precisam de mais espaço, elas alugam mais andares, precisam de mais prédios para poder caber aquele monte de gente. Se não está indo bem, vai ficar vago. E se ficar vago, o contrato, ou quando é renovado, vai ter uma negociação pior, ou ainda não vai ter uma negociação tão boa assim. Pode até ser um contrato renovado por um valor maior, mas não vai ser tão alto quanto se eu tivesse várias pessoas querendo alugar o mesmo lugar, né, a mesma sala, tá bom? E o outro ponto importante está relacionado à taxa básica de juros, a Selic. Quando a Selic está muito alta, naturalmente os investidores acabam migrando um pouco dos seus investimentos, para não dizer bastante, para renda fixa. Eu não vou entrar no mérito agora se esse é o caminho correto, se esse é o melhor a ser feito, porque senão a gente vai abrir uma nova live com um novo assunto. Mas eu só estou querendo dizer que isso é um fato, isso acaba acontecendo. E quando isso acaba acontecendo, as cotas dos fundos imobiliários de tijolo, principalmente, acabam descontando também. Tem uma questão ali do tesouro direto, das marcações de IPCA, mas deixa essa conversa um pouco mais técnica para um segundo momento, beleza? Esses são os principais pilares que você precisa entender aqui sobre fundos imobiliários. Não se esqueça, anota aí, está anotando? Ou grava, sei lá. O mercado de investimento na renda variável antecipa os movimentos sempre. Isso é natural, isso vai acontecer sempre. Então, se você quiser e achar que você vai conseguir acertar exatamente o momento que o mercado está na maior baixa para conseguir usar a melhor valorização possível, ou quando o mercado estiver na maior alta para vender, você não vai acertar. O mercado de investimentos ele antecipa tudo. Então, o melhor que você pode fazer é conseguir encontrar os melhores ativos e se posicionar ele na hora que tiver bom. Não sofra com isso. Na hora que estiver bom para se posicionar naqueles ativos, ao longo do tempo, o mercado vai reconhecer que o ativo é bom e estava barato, e aí as cotas, as ações vão começar a andar e vão começar a se valorizar e você já vai surfar essa onda desde o começo. Beleza? Recado final, então, para quem chegou agora, chegou no meio, entre os dias 22 e 28 de agosto, agora vai rolar um evento totalmente online, 100% gratuito comigo. Eu vou te ensinar como que você vai investir para ter R$ 1.000 pingando na sua conta aí todos os meses, mesmo se você estiver começando agora, beleza? É a semana de dividendos para toda a vida, evento grátis, 100% na faixa. É só se inscrever, o link está na bio do Instagram ou na descrição do YouTube. Se inscreve lá que eu vou estar te esperando semana que vem para a gente falar sobre isso e te ajudar nessa jornada, tá bom? Valeu, galera. Valeu por todo mundo aqui que participou. Amanhã tem mais, hein? Um abraço.